Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos resolver o seguinte problema. Temos um frasco sem rótulo, uma solução incolor e nós precisamos descobrir qual é essa substância. E nós vamos fazer isso através de algumas reações químicas. Vamos lá? Então, o exercício é o seguinte, ó. Você tem um aluno de química que ele encontrou no laboratório uma solução incolor. E essa solução estava num frasco sem rótulo. Aí, andando pelo laboratório, ele encontrou lá um frasco com NaCl, um com KNO3 e outro com NaOH, todas soluções aquosas. Aí, ele fez o seguinte, ó, ele pegou a amostra problema dele e misturou com NaCl, que é a substância A. Ele percebeu lá um precipitadinho branco. Aí ele misturou essa amostra problema dele com KNO3, que é a substância B, e percebeu que não aconteceu nada. Misturou essa amostra problema dele com NaOH, que é a substância C, e ele percebeu ali a formação de um precipitadozinho um pouquinho mais escuro do que o primeiro. E aí ele ficou em dúvida entre três substâncias: cloreto de bário, nitrato de prata e KBr. Então, como que nós podemos identificar com certeza qual substância vai ser através das informações que ele conseguiu nessas reações? Então, o aluno de química, ele encontrou lá um tubo de ensaio com um reagente incolor e que não tinha rótulo, não estava escrito o que era. Ele precisava descobrir o que era essa substância. Então, ele estava em dúvida entre três soluções: cloreto de bário, nitrato de prata e brometo de potássio. Para testar, para descobrir o que era essa substância problema, ele achou lá no laboratório cloreto de sódio, nitrato de potássio e hidróxido de sódio. Todas essas soluções são soluções aquosas. Para descobrir qual era a solução problema, ele pegou 3 gotas do cloreto de bário e colocou em tubos de ensaio diferentes. E foi testando com as soluções que ele tinha disponível no laboratório. Então, primeiro ele testou o cloreto de bário com NaCl. Percebeu que a solução inicial era incolor e ela continuou incolor. Depois ele testou o cloreto de bário incolor com KNO3, solução também incolor. O que é que ele percebeu? Continuou incolor, não formou precipitado. Aí ele testou o cloreto de bário com hidróxido de sódio e ele percebeu a formação de precipitado. A seguir, ele colocou lá no tubo de ensaio nitrato de prata, uns 3 tubos. E ele fez o teste com as soluções que ele tinha disponível. Então, primeiro, ele fez o teste com NaCl. Então, quando ele misturou o nitrato de prata com NaCl, ele percebeu a formação de um precipitado branco. Aí, ele fez o teste do nitrato de prata com nitrato de potássio. A solução de nitrato de prata incolor com nitrato de potássio continuou incolor. Aí, por último, ele testou com hidróxido de sódio. Então, as soluções iniciais eram incolores e ele percebeu a formação de um precipitado um pouquinho mais escuro. Por último, ele testou o brometo de potássio. Então, ele colocou algumas gotinhas lá nos tubos e foi testando com as soluções que ele tinha disponível. Então, brometo de potássio com NaCl. Inicialmente, as duas soluções eram incolores. Após o teste, elas continuaram incolores. KNO3 com brometo de potássio. Então, as duas eram incolores antes, após o teste, continuaram incolores, não formou precipitado.
e, por fim, com hidróxido de sódio. Ele testou e verificou que não havia formação de precipitado. Então, após o término do experimento, ele observou que a substância só poderia ser o nitrato de prata, porque com NaCl ela formou um precipitado branco, com KNO3 não precipitou e com nitrato de prata houve a precipitação de uma substância um pouquinho mais escura. Então, na primeira situação, ele misturou o cloreto de bário com NaCl. E aí, equacionando a dupla troca, ele percebeu que formaria cloreto de bário e NaCl de novo. E são substâncias aquosas e não houve a formação de nada novo. Então, esse primeiro tubo não houve nada. No segundo tubo, ele misturou com KNO3. Então, se você efetuar a dupla troca, você vai perceber que os dois sais formados são sais solúveis, ó, nitrato de bário, ó, solúvel, e cloreto de qualquer cátion vai ser solúvel, com exceção desses aqui. Então, cloreto de potássio solúvel. O que aconteceu aqui? Nada de novo. No último caso, ele misturou com NaOH. Então, ó, formou aqui, ó, na dupla troca, hidróxido de bário e cloreto de sódio. O hidróxido de bário é uma base solúvel e o cloreto de sódio é um sal solúvel. Então, o que aconteceu aqui? Nada de novo. Então, na próxima situação, ele misturou nitrato de prata com NaCl. Então, quando ele equacionou a dupla troca, o que ele percebeu? Formou a GCl, que é um cloreto insolúvel, é um precipitado, aquele precipitadozinho branco que a gente viu lá no fundo do tubo de ensaio. E formou nitrato de sódio. Os nitratos são solúveis, tá? Então, aqui formou um precipitado. Na segunda amostra, ele misturou com KNO3. Quando a gente equaciona a reação, a gente vê que não houve a formação de nenhum produto novo. Continuou a GNO3, KNO3. Então, aqui houve só uma mistura de reagentes, mais nada. E na terceira vez, aqui ele misturou com hidróxido de sódio. Então, o que aconteceu? Formou hidróxido de prata e nitrato de sódio. Nitrato de sódio é solúvel. Agora, o hidróxido de prata, ó, ele se encaixa aqui nas demais bases, ó, que são insolúveis, que é aquele precipitado lá um pouquinho mais escuro que a gente percebeu no experimento. Aí, no último teste, ele pegou o KBr e misturou primeiro com NaCl. Então, equacionando a dupla troca, o que você percebe? Formou KCl e NaBr, ou seja, formou de novo aqui, ó, um sal solúvel, outro sal solúvel. Então, isso aqui não é uma reação química, não houve a formação de nada novo, só houve a mistura de reagentes, tá? Quando ele misturou com KNO3, o que a gente percebe? A mesma coisa, ó. Continuou tendo KBr e KNO3. Não houve a formação de nada novo, não formou um sólido precipitado, né, um gás, nada de novo. E na última tentativa, ele adicionou hidróxido de sódio no KBr. Equacionando a dupla troca, ó, o que aconteceu? Hidróxido de sódio, né, e brometo de sódio. As duas substâncias são solúveis. Não houve a formação de nada novo. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists. Lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!